Fala galera, nessa aula nós vamos baixar as bibliotecas necessárias para conseguir utilizar o Redux na nossa aplicação. A primeira delas que a gente vai baixar é o próprio Redux, npm Redux. Ele vai fazer o npm do Redux, beleza? E após o Redux, a gente vai utilizar também o React Redux, beleza? Então, ele está baixando aqui a biblioteca do Redux. Instalada do Redux, vamos instalar do React Redux. Após ele instalar do React Redux, nós vamos instalar do Redux Tank. É muito importante a gente ter a biblioteca do Redux Tank também. Instalou npm e Redux Tank. E por último, nós vamos instalar a biblioteca do Redux Form para nos ajudar a criar alguns formulários interessantes, beleza? É esse outro carinha aqui, que é o Redux Form, é um outro site, é um outro cara que a gente está baixando, que é esse Redux Form, beleza? Vai utilizá-lo também durante o curso. Está baixando aqui o React Redux, agora npm Redux Form. Baixadas as respectivas bibliotecas, a gente já consegue criar alguns formulários interessantes aqui. Antes dava para criar formulário, Daniel? Dava. Só que dá muito mais trabalho você ficar criando formulários apenas com React. Vamos olhar o nosso package. Agora nós temos aqui o React Redux, que nós vamos utilizar, o Redux, Redux Form e o Redux Tank. Todos nessas versões aqui, beleza? Então, vamos agora para o uso do Redux. Como é que a gente usa o Redux na nossa aplicação? Bom, ele é um container que gerencia o estado da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurá-lo e criar ali, por exemplo, os seus reducers. O que são os reducers? Eu expliquei na aula anterior que no Redux, primeiro você tem o seu componente que você vai lançar uma ação. Dessa ação, essa ação chama um reducer e esse reducer verifica qual é a ação que foi chamada, que ele fica escutando. Chamada essa ação, ele muda o estado de um objeto e mudando esse estado, ele reflete em todos os componentes que estão mudando esse estado, beleza? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar aqui o nosso projeto para utilizar o Redux. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pastinha aqui para já deixar organizado. Essa pastinha eu vou chamar de Redux. E dentro dela eu vou colocar uma outra pastinha chamada Reducers. Nessa pastinha Reducers eu vou colocar um arquivo chamado index.js, beleza? Nessa index eu vou colocar todos os reducers que eu preciso. Então eu vou colocar aqui export default combine reducers, que é do próprio Redux. Se você for olhar aqui, ó, Redux combine reducers, beleza? Vou chamar aqui esse cara e vou passar os parâmetros para ele. Por enquanto, a gente vai utilizar apenas o form do Redux Form. Redux Form Reducer, beleza? Quem é esse cara? Deixa eu tirar esse ponto e vírgula, porque não precisa. A gente vai importar esse cara aqui. Quem é esse cara? Esse reducer as
Redux Form Reducer, que a gente vai chamar do Redux Form. Por enquanto, a gente vai utilizar apenas esse reducer. Nós vamos criar os nossos próprios reducers também. Você vai ver como é simples a gente criar esses reducers, mas por enquanto a gente vai utilizar apenas esse reducer do próprio Redux Form, beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai configurar a nossa index principal para que a gente consiga utilizar aí o Redux, beleza? Então, como é que a gente vai configurar a nossa index principal? Primeira coisa, a gente tem que criar o nosso provider. Aqui nas rotas a gente vai criar um cara chamado provider. De onde vai vir, Nathaniel, esse provider? Do React Redux. A gente pode já importar ele aqui, ó. Import provider from React Redux, beleza? Aqui a gente tem o provider que a gente vai utilizar agora aqui. Vou criar aqui, tá? Vou fechar ele aqui embaixo. Vou dar indentada, pronto. Agora a gente já tem o provider. Dentro do provider a gente tem que dizer qual é o nosso store, o que ele vai gravar, o que ele vai gravar aqui no nosso Redux. O que ele vai gravar nesse gerenciamento aí do container, desse container de estado, né? Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai usar o create store, que é do próprio Redux, esse create store. Se você for olhar aqui, ó, ele já chamou o create store do Redux, beleza? Então, a gente vai usar o create store e vai chamar o root reducer, que é o nosso reducer principal, que é o que nós criamos, aquela index que nós acabamos de criar. A gente vai vir aqui, vai colocar o root reducer, que é nada mais nada menos do que a pastinha Redux Reducers. É exatamente esse cara aqui. A gente vai colocar o root reducer. Beleza, agora a gente já tem um store, a gente precisa colocar também um outro parâmetro aqui no store, de objeto vazio por enquanto, e o apply midrange, que também vem do Redux, beleza? E a gente coloca aqui o motor mesmo, que é o Redux Tank. De onde vem o Redux Tank, Nathaniel? Vem do próprio Redux Tank que a gente acabou de instalar. Deixa eu tirar esse ponto e vírgula aqui. Import Redux Tank from Redux Tank. Beleza? Vocês vão entender por que a gente precisa do Redux Tank para a gente conseguir gerenciar aí as nossas chamadas de API, beleza? A gente vai chamar, quando a gente cria um formulário, a gente vai chamar uma API e salvar algo nessa API. Esse Redux Tank, eu vou explicar isso com mais detalhe quando a gente estiver criando esse código, ele vai conseguir fazer com que a sua aplicação aguarde até mudar o estado somente quando o retorno dessa promise for retornado, dessa promise que eu vou integrar com a minha API, beleza? Então, tá aqui, tá salvo, a gente já conseguiu aqui meio que configurar a nossa aplicação com o Redux. A gente já consegue utilizar o Redux assim, dessa forma. Agora, basta a gente criar, por exemplo, um formulário. Vou criar aqui um formulário, pages, user form.js. Nesse formulário, a gente vai criar um formulário bem simples, não é nada de um formulário super complexo por enquanto. A gente vai criar apenas um formulário. Então, a gente vai criar aqui um formulário diferente, que você, além de conseguir fazer com que o seu formulário rode, lembra que a gente fez um métodozinho lá para mudar todos
os inputs, etc. com React, com o Redux Form a gente consegue fazer com que esses inputs sejam alterados sem a necessidade de nós criarmos aquele change input lá. Então, como é que a gente vai fazer isso, Nathaniel? Primeira coisa, a gente vai criar aqui um const user form vou criar uma function desse user form props e aqui dentro eu vou fazer o que eu quero que o formulário faça. Dou um return form e dentro desse formulário, por enquanto não teria o submit, mas vou já criar aqui label name input type text HTML simples component. Esse component é do próprio Redux Form, beleza? A gente vai utilizar ele. Vou chamar aqui de input. E type, o type já coloquei, name e somente isso que a gente vai colocar por enquanto aqui nesse nosso input. Vou fechar aqui o nosso input. Agora a gente já tem um input aí chamado name e a gente já consegue fazer alterações nele assim que a gente quiser. Então, além disso, o que a gente consegue fazer? Para a gente conectar com o Redux, é interessante a gente utilizar o React Redux para fazer uma conexão com o Redux. Vou criar aqui uma classe, esse aqui é apenas uma function, então eu vou criar aqui, por exemplo, const user form, que é realmente o nome do arquivo, tá? E vou chamar aqui o Redux Form. Nathaniel, de onde vem esse Redux Form aí? Vai vir exatamente do import Redux Form from Redux Form, beleza? Vou puxar ele do próprio Redux Form e chamo ele aqui para ele conseguir fazer os reducers dele, as actions dele. Eu vou chamá-lo aqui, configurando form igual a qualquer nome que eu quiser colocar. Aqui no caso eu vou colocar form user, beleza? E aqui, além disso, eu vou chamar aqui a nossa function que nós criamos aqui em cima, beleza? Chamar a nossa function. Agora é só exportar esse user form aqui, beleza? Como que eu vou exportar ele? O interessante quando a gente quer tratar os estados do nosso formulário com nossos próprios reducers, a gente precisa criar uma conexão com o Redux desse formulário. Como é que a gente vai fazer isso? Export default e a gente vai chamar o connect. Só que o connect que ele importou aqui é errado, não é esse TLS. O connect que eles têm que chamar é do React Redux. React Redux, beleza? Deixa eu tirar esse ponto e vírgula. Agora ele vai conseguir fazer o connect com os reducers da nossa aplicação e eu tenho que passar aqui um mapa de estado para propriedade. Eu posso criar aqui uma constante chamada map state to props, uma function aqui state
e passo o valor aqui que eu quero, tá? Por enquanto, não quero passar nenhum valor, a gente não vai utilizar nenhum valor, então vai simplesmente me retornar um objeto vazio aqui nesse map state to props. Você vai entender ele melhor quando a gente já estiver utilizando submit e etc, beleza? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar o export no user form, que é essa nossa constante aqui, beleza? Está criado o nosso formulário, a gente já consegue utilizar o nosso formulário. Vamos utilizar o nosso formulário aqui na nossa lista, beleza? Eu vou vir aqui, chamar o user form. Aqui a gente já consegue utilizar o nosso formulário. Ele deu uma falha aqui. Ele está dizendo que não está no escopo esse user form aqui, porque a gente não colocou o React aqui. Import React from React. Faltou a gente colocar aqui o React para ele colocar isso no escopo do React, beleza? Então, colocado o React, conseguiu compilar aqui normalmente. Rodar, né? Compilar não, porque ele não compila. Agora a gente vai aqui em User, ele já tem aqui um formulário e a gente consegue, tá vendo que a gente consegue alterar tranquilamente, independente da gente ter colocado aquelas questões de controlar o estado. Esse estado é controlado pelo próprio Redux Form, ele mesmo faz esse controle. A gente pode criar aqui, por exemplo, outro campo. Vou criar aqui um outro campo chamado e-mail. Opa. E-mail. E nesse outro campo a gente vai criar aqui o e-mail. Isso é muito mais produtivo do que você ficar fazendo aquele handle, o bind, tá vendo? Você consegue fazer com isso, ele já faz por trás, você não precisa ficar programando isso. Essa própria biblioteca já programa isso para você. Tá vendo que a gente não criou aquele bind, aquele handle, o change, o evento de change do nosso input, a gente não precisou criar isso, beleza? Isso é uma facilidade que o Redux Form nos proporciona, beleza? Então, não se preocupe se isso ainda está vagando na sua mente. Nas próximas aulas vai ser bem mais claro os exemplos que nós vamos utilizar do próprio Redux para a gente conseguir conectar com alguma API, vai ser bem mais claro e você vai conseguir entender melhor. Vou falar sobre o Redux Form e o Redux Tank e o próprio Redux em si, para você conseguir entender de verdade como que funciona esses caras, beleza? Valeu e te aguardo aí na próxima aula.